Olá, eu sou Mônica Sampaio de Mello, pastora, escritora, karateca. Faço parte do Ministério Cristão de Artes Marciais Viking Krugans, no Recreio dos Bandeirantes, e no Recreio dos Bandeirantes também fica a base missionária que eu dirijo, a Sementeira Divinas Promessas. E esta é a série do meu livro Você está prestes a sair do deserto. É uma série de comentários devocionais sobre esse assunto deserto, né? A Bíblia trata sobre deserto com várias metáforas e eu aproveitei algumas e coloquei nesse livro, abordei nesse livro e estou abordando a expansão desse assunto nessa série. Quando a Bíblia fala de restituição e de restauração, principalmente restauração, ela fala assim, a restauração no dicionário significa voltar ao estado anterior. A restauração bíblica, no entanto, é ficar melhor do que você já esteve. Né? Quando Deus coloca a mão em alguém, numa vida, numa história, é para ficar muito melhor do que era antes. E essa semana dos primeiros 10 dias, né, do Ano Novo Judaico, é um tempo de meditação, de arrependimento pelos seus próprios pecados, erros, do passado recente ou do passado longínquo, e também do arrependimento, do pedido de perdão pelos erros dos seus familiares. Não que você seja culpado por isso, mas você é um intercessor, uma intercessora da sua família. É também para ser uma intercessora, um intercessor do seu bairro, do, da, da, da sua cidade, do seu estado, do seu país, ou seja, colocar assim diante de Deus, olha, nós pecamos, nós erramos. Se não foi um erro ativo, foi um erro por omissão, sabe? Foi um erro por acomodação, por fechar os olhos, para coisas que Deus queria usar você para corrigir. Deus queria usar você de alguma forma, e aí o apóstolo Tiago fala lá no capítulo 4, verso 17, que quando está nas nossas mãos fazer o bem e nós não fazemos, nós somos piores que pecadores. Nós precisamos, para sermos conhecidos como filhos de Deus, exercer o direito e a responsabilidade de ser um filho de Deus. Então, tem muitas coisas que Deus nos coloca exatamente em lugares de confusão, em lugares de distorção, em lugares... Eu não sei onde você mora, mas tem alguma coisa aí que Deus te colocou para resolver. Se não tem, é porque você está no lugar errado. Procura olhar ao seu redor e veja onde é que Deus gostaria de te usar aí. Onde é que Ele poderia te usar? Usar os talentos, os dons que te deu, usar o tempo que você tem. Muitas vezes tem outras pessoas mais talentosas que você para fazer algo, mas elas não têm o tempo para fazer. Mas você tem. Então significa que tá contigo, Tafarel, pega que é tua, né? É para você fazer. E eu estava pensando sobre restituição. No meio evangélico há muito ensino incompleto e distorcido também entre um povo pentecostal, do qual eu pertenço, sobre essa questão, eu quero de volta o que é meu, o quê? Está falando com quem? Com Deus? Não, né? Ah, você está falando com Satanás? Espera aí,
Sabe qual é a restituição que Deus pode operar agora? Aquela que é fruto do nosso arrependimento. É aquela em que nós paramos, sentamos no chão, sabe, esse período desses 10 dias, vestidos de pano de saco, com cinza na cabeça, que é sinal de arrependimento, né? É como os judeus fazem. E, obviamente, você não precisa fazer literalmente, mas se você quiser fazer profeticamente, literalmente, fique à vontade. Mas é um momento de você e eu pensarmos assim, poxa, eu perdi porque eu errei. Eu fui cortado porque eu deixei de fazer aquilo que era esperado que eu fizesse. Saiu das minhas mãos porque eu não valorizei. É isso, sabe? Não é porque você tenha direito que você vai pedir e tal. Não. É porque você vai se arrepender. Você vai se conscientizar da tua parte na história. Se arrepender daquilo que você deixou de fazer ou daquilo que você fez mal feito, de atitudes erradas, né? Não importa se o erro foi a semana passada, se foi há 30 anos atrás. Deus tem poder para te enxertar de novo naquilo que você foi cortado. Lembra que, se você já ouviu os 2 últimos episódios dessa série, eu estou falando sobre isso, porque Deus está falando sobre isso no meu coração. Que Ele iniciou uma fase de enxertar de novo aquele que foi cortado no lugar em que foi cortado. Mas antes há um processo de cura, há um processo de restauração, ou seja, a pessoa fica melhor do que ela estava quando saiu e aí Deus a recoloca ali. Para quê? Para que todos vejam que onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Que pela graça de Deus essa pessoa conseguiu se libertar de coisas, de ideias, de modus operandi, de procedimentos destruidores e autodestrutivos, e hoje, hoje pode ser chamado de um construtor. Né? Antes a pessoa destruía e se autodestruía, hoje ela constrói, hoje é um edificador. E aí Deus pega e planta num lugar onde ela tinha sido cortada, onde ela tinha sido arrancada. E é esta unção que Deus quer operar nesse momento de tempo, que se iniciou com o ano de 5.781, o ano civil judaico, agora ao pôr do sol do dia 18, ou seja, dia 19, no calendário judaico. Então, queridos, aproveite esse tempo, porque arrependimento não é só para o povo judeu, não é só para o povo evangélico, não é. Arrependimento é o que nós temos que fazer sempre quando nós nos conscientizamos que nós erramos. E para isso nós precisamos meditar sobre a nossa vida, fazer uma autoanálise, um balanço, colocar nossa vida em ordem para Deus poder operar, tá bom? É essa restituição que hoje eu venho falar para você e para mim, Deus falou para mim. Sabe aquilo que você perdeu assim? Foi por sua culpa. Você já se arrependeu disso? Já se deu conta de que foi você, a sua mão que fez aquela besteira, a sua mão que destruiu, a sua mão que afastou, a sua mão... Pois é, a partir do momento em que você se conscientiza de que os seus erros provocaram alguma coisa, você se torna apto a amadurecer. E aí, no processo de amadurecimento, você começa a ter de volta aquilo que você largou de lado, porque não valorizou. Tudo que a gente não valoriza, a gente perde. Mas Deus está aí com a sua poderosa mão para enxertar você de novo, eu de novo, no lugar de onde nós fomos cortados.
Pense nisso, fique na paz. Tem mais mensagens sobre o assunto deserto lá no meu canal no YouTube, canal Mônica Sampaio de Melo. Você clica em playlists e aí vão abrir várias pastinhas. Acessa lá a pastinha Você Está Prestes a Sair do Deserto. Se quiser adquirir o meu livro, ele não está à venda nas livrarias, mas você pode encontrá-lo no site da editora, www.editoramultifoco.com.br, e você também pode participar do grupo do Zap da Base Missionária Sementeira Divinas Promessas, que eu dirijo. Para pegar as mensagens ali, é só mandar um zap para mim, DDD 21 983223701. Fique na paz.